Todo dia de noite, quando eu vou dormir, eu peço a minha mãe pra ler um livrinho pra mim. E a mãe? Mãe. Minha mãe. A mãe. A minha mãe foi meu primeiro livro. Tem coisas na vida que você não precisa dizer para ensinar. Aprende-se pelo exemplo, pelo amor demonstrado em cada atitude, em tudo que se faz. E assim acontece com o hábito de ler. Foi o que mostrou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, encomendada pelo Instituto ProLivro. O estudo revelou que 1 em cada 3 leitores lembram da mãe lendo algum livro. Além disso, 49% deles têm nela a grande incentivadora no processo de ler por prazer. E os pequenos também comprovam. 73% das crianças entre 5 e 10 anos dizem ser a mamãe quem mais estimulou a leitura. Pela pesquisa Retratos da Leitura, não é? A gente constatou que a mãe é a primeira formadora do hábito da leitura. E a sensação que a gente tem é que a mãe não tem noção desse papel fundamental que ela tem na vida dessa criança. E a ideia justamente era que ela, de forma consciente, se desse conta de que ela está numa missão que vai render frutos para o resto da vida dessa criança, né? Então é importante que ela saiba desse papel mesmo e exerça ele de forma consciente. Minha mãe era uma caipira de Minas Gerais, veio de uma família caipira. A gente não tinha assim muito dinheiro para sair, para fazer as coisas, né? Que as outras famílias iam, né? Nem sei se imagina. Mas a minha mãe lia pra gente, né? Ela lia muito Cazuza, Monteiro Lobato, contos de fada. Então era assim, era uma diversão. Para mim foi uma via de mão dupla, porque eu comecei a me interessar por ler. A minha mãe era uma mulher simples e ela começou a ler os livros que eu lia. E aí a gente conversava sobre esses livros e ficou uma experiência muito rica, muito legal para os dois. Quando eu era pequena, ela lia para mim quando eu ia dormir e ela sempre me deu livro, essas coisas assim. E eu sempre gostei de ler. Assim que eu me alfabetizei com 6, 7 anos, ela pegava o Monteiro Lobato e lia um capítulo. E aí me fazia ler para ela um pouco do livro. No começo é difícil para a criança ler em voz alta, ler e entender o que está lendo. E eu sou grata assim, para o resto da minha vida. A leitura faz parte da minha rotina, é o que me põe para dormir toda noite. Sempre teve muito livro lá em casa, inclusive de história infantis, porque minha mãe comprava muito para mim. E eu acabei desenvolvendo isso sozinha com a ajuda dela também. Minha mãe era professora de português, né? Minha alfabetização se deu em casa, né? Então eu aprendi com minha mãe, né? Então eu e muitas pessoas até hoje, né? As mães são as principais incentivadoras mesmo da leitura, né? Sabe quando eu comecei a ler para ela? No dia que eu soube que eu estava grávida. Eu fui sair, comprei um livro de contos de fada, que é a melhor coisa que você começar. Aí eu lia todo dia para ela, na minha barriga. Às vezes eu dormia, porque grávida você sente com um livro assim na minha cara, entendeu? Mas eu lia todos os dias, religiosamente, desde o dia que eu soube que eu estava grávida. E essa experiência de ler para minha filha, assim, desde que estava na barriga, eu fui aquela grávida que comprou tudo que tinha para a mãe, para a gravidez, e eu comprei livros para ler para o bebê na barriga, então eu já fazia isso, eu já contava histórias para ela, e desde que ela nasceu, quer dizer, isso faz parte da nossa rotina de convivência mãe e filha. Essa troca, eu considero que ler para os nossos filhos, se muita coisa do que fazemos na nossa rotina como mães, tudo isso é ato de carinho, ler sem dúvida é um ato de carinho que fica, a criança leva com ela durante toda a sua vida. Eu também obtive esse hábito de leitura porque minha mãe lia muito e vendo ela lendo, eu passei a gostar de ler também. E a mesma coisa a gente faz com a Ana Luísa. Toda vez que ela nos vê lendo, ela pede um livro dela para ela ler também. Acho que a mãe realmente, ela é uma companheira. E se ela não compartilhar com o filho
o fato dele ler não vai ter a mesma graça. Então eu realmente acho que é muito legal e eu tive uma mãe que compartilhou. O hábito já veio dela, porque ela sempre trouxe livro para casa, eu sempre comecei a ler a partir dela. E até hoje a gente divide livro assim, vai comprando, a gente não se importa com o autor, com o livro, a gente sai comprando o que tiver na estante, vai lendo e vai dividindo. Eu nasci numa casa com muitos livros, acho que eu tive essa sorte. Minha família toda lê muito, meu pai lê muito, meus avós, tanto maternos como paternos, leem muito. Minha mãe, que já é falecida, era poetisa. Então a gente tinha uma relação boa com a leitura e eu não me lembro de ter sido levado a ler. Eu me lembro de ganhar livro e já ler. Quando eu me lembro de mim, eu já tinha um livro. E é muito bonito essa coisa da mãe contando história para os filhos, das avós, das madrinhas, dos vizinhos. Quem quer que seja os pais mesmo, porque hoje em dia tem muito pai que é mãe, né? Então eu acho muito legal porque vai criando elos, isso que a própria família não suspeita que poderia haver por causa da questão da leitura. Lá em casa eu leio bastante e eu acho que o hábito, mais do que você incentivar verbalmente, conversando, pedindo para a criança ler, eu acho que o exemplo nada mais é do que uma boa educação. É aquele negócio, você não tem que mandar ler, você tem que dar o exemplo. Então você tem que começar a ler também para eles verem que realmente vale a pena, porque senão eles realmente não leem e não vão gostar. E a melhor maneira, acho que, de ensinar é o exemplo. Minha mãe lia muito, meu pai também sempre leu muito. Então é um exemplo, você vê o pai lendo, a mãe lendo, não dá para falar, vai ler, vendo televisão, o controle remoto na mão. Eu acho que nós temos que falar mais sobre uma questão básica, que é o estímulo à leitura, não importando a hora e onde, e de que maneira seja essa leitura, né? A velha brincadeira, a velha frase, eu leio até bula de remédio, serve sim, sabe? O gibizinho, as revistas infantis e tal. É claro que a preferência é você começar por leituras mais instigantes, que sejam, não estou falando de sofisticação literária, mas estou falando de ter uma leitura mais abrangente e que estimule universos ainda adormecidos, o pequeno leitor, do jovem leitor, o do nunca leitor, não é? Há sempre tempo para começar a ler, não importa a idade. Desde que ela é pequenininha, a gente bota livro perto dela, deixa livro na altura que ela possa pegar sozinha, livros de fácil manejo, que ela tem interesse, a gente lê, senta, lê o livrinho para ela, conta a história, e agora tá deixando ela já pegar os livros, começar a querer ler, gibi também, que é mais fácil para ela. E a gente também tem o cuidado de a gente estar sempre lendo, ela sempre vê a gente com um livro na mão, um livro debaixo do braço, comentando sobre os livros que a gente gosta de ler, para sempre estimular. Ela fazia algo muito terrível, que ela estava teimando, uma coisa, para assim, a minha ameaça é, se não me obedecer, não tem história hoje. Aí ela ficava desesperada. Eu sempre procuro levar ele para as livrarias, para ele mexer, para ele tocar, para ele ver o que interessa. Eu tenho muitos filhos e realmente como eu tive essa influência e eu me saí muito bem com a influência que eu tive da minha mãe e dos meus pais, eu também cerquei os meus filhos com as mesmas armadilhas para eles se interessarem por leitura. Então, jogar livro e revista no caminho das crianças. Aonde que eles estão, aonde é que eles ficam, onde é que eles estudam, onde é que eles passam, onde é que eles vão brincar, tudo mais. Então, eu punha livro, eu punha revista onde eles iam brincar, eu punha quadro negro, lousa, para eles brincarem de escrever, brincarem de professor, brincarem de um ensinar o outro. Então, no caminho deles, eu colocava tudo para eles se incentivar, ou eu os incentivar a se comunicarem, a brincarem de comunicação. E deu certo. Deixar o livro, apresentar o livro e facilitar também para a pessoa escolher aquele livro que ela goste. Às vezes você gosta de um livro, mas a pessoa quer ler outro, né? Então, expor o livro. Quanto mais a pessoa puder escolher o que é o livro, aí ela vai descobrir um livro que ela gosta. É só deixar ela perceber que sempre é um livro que ela vai gostar. A pessoa que lê, ela tem mais cultura, ela sabe falar melhor, ela sabe escrever melhor, tem um enriquecimento muito grande na parte de tanto escolar como na formação futura. Bom, é para escapar da ignorância, né?
e não ser uma burrice invencível, né? E você vencer a burrice através do conhecimento, né? Tem que ler, tem que ler. Se você ler bem, você fala bem, você escreve bem, assim, acho que é basicamente a chave de tudo. Uma criança vai se formando um leitor ao longo da sua vida escolar e se essa formação for adequada, ela será um leitor para o resto da vida. E se ela for um leitor para o resto da vida, ela terá mais chances do ponto de vista profissional, ela vai ser um melhor cidadão e certamente vai ter uma vida muito mais agradável e instigante. Muitas das mães não tinham essa percepção, né, do quanto ela é importante na formação de leitores. E na medida em que você valoriza isso, a gente espera que seja de fato uma forma de estímulo para que aquelas que não tenham ainda percebido a sua importância, para que elas possam estar desenvolvendo ações de leitura dentro de casa, voltada a conquistar seu filho para a literatura, para a leitura, né?